Existirmos. A que será que se destina? Este verso de Caetano Veloso, destinado a outro poeta, com dores existenciais muito fundas, sempre me faz lembrar da resposta dada por Valdir Basoto, professor da USP, também em um evento acadêmico como este. Ele lembrou que essa pergunta já é uma resposta, pois existir destina-se principalmente a isto, existir. Pensamos que é isto mesmo, existir destina-se a estarmos nessa matéria tão fina que é a vida, e mesmo quando a lágrima turvar, a lágrima nordestina, a lágrima de todos os povos, fazer da vida um ato de resistência. Existirmos que se assemelha a resistirmos. As universidades brasileiras, como tantas outras instituições desse país, que hoje lutam bravamente para criar e sustentar suas políticas, destinam-se a continuar existindo. E disso não podemos esquecer. Precisamos reconhecer que não podemos mais fazer as mesmas exigências que podíamos tão pouco tempo atrás. Hoje faz mais sentido falar em criação, inovação, reconstrução do que há 7 anos, quando esta universidade foi fundada. Porque havia ali ainda uma promessa de que tudo poderia ser financiado, apoiado por políticas públicas governamentais. Agora, este é um tempo sem promessas e sem recursos. Poderemos recorrer apenas a nós mesmos, como instituição que deseja uma existência. E, para isso, precisaremos criar, recriar, reconstruir. O primeiro seminário em rede da UFSB quer servir a esse estado de coisas, quer consolidar a ideia de que o pensamento, a palavra, a criação, a ciência, a pesquisa, a extensão e o ensino são definidores de uma universidade. E isso, nossa programação, cumpre por inteiro. Serão 5 conferências, 27 mesas, organizadas pelas várias instâncias e setores da UFSB. Por tudo isso, pela força motriz que esse seminário enseja, queremos dedicar esse evento não apenas aos vivos, mas também aos mortos. São mais de 100 mil mortos, 100 mil existências que se foram, 100 mil histórias. É nosso dever e também nossa salvação, como instituição pública, não esquecermos, não relativizarmos um minuto sequer a tragédia histórica da qual hoje fazemos parte. Para que, como bichos da terra tão pequenos que somos, sabemos apurar o trabalho do pensamento que nos fará honrar a sorte de estarmos e sermos vivos. Também aí lembramos de outros versos menos famosos de Caetano, onde ele pergunta reiteradamente: "On cantou? Francovô? Quem convô?" Seria melhor se eu tivesse sotaque mineiro, hein, gente? Para rogar no meio delas, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. São perguntas vitais nesse tempo em que o céu se insurgiu contra nós, em que caminhamos sobre as cinzas. Onde estou? Para onde vou? Quem eu sou? São questões ancestrais, ditas e reditas, que herdamos e que deveriam nos obrigar a não esquecermos de nossa pequeneza. Quem sabe assim buscássemos formas mais simples de vida, mais em comunhão. Pois é de comunhão que um evento, que uma universidade se faz. Quero agradecer imensamente a equipe que trabalhou para este evento acontecer. Foram dias e noites intensos de trabalho. Não posso descrever as tantas horas, sob pena de desacato às leis trabalhistas. Não tenho mesmo palavras para agradecer todo o empenho de Bárbara, Fábio, Gabriela, Lívia, Lucas e Rafaele. Ninguém pode imaginar o trabalho que dá a organização de um evento, mesmo online, a não ser aqueles que estão diretamente envolvidos, porque o trabalho se dissolve em muitos gestos necessários, inadiáveis, urgentes,
Nós queríamos também estar com o trabalho de estar nos hospedando todas as pessoas, né, todos os nossos convidados que estariam aqui presencialmente. Infelizmente, isso não é possível nesse momento. Um trabalho que não tem fim, por longo tempo, mesmo após o seminário. Acreditem. Quero agradecer também a Ana, a Fernanda e a Renata, que continuaram o trabalho cotidiano da DEA enquanto estávamos inteiros no evento. Quero fazer um agradecimento especial a Lucas, porque quase todo o trabalho que realizamos tinha origem no que ele fazia diariamente. Toda a concepção de arte do evento, toda a parte visual, foi pensada e executada por ele. Eu soltava as ideias em frases desconexas e riscos tortos e em áudios deploráveis, que ele não gosta de ouvir, para em seguida ele começar a fazer e refazer com todas as nossas intromissões, né? Toda a intromissão da equipe, madrugadas adentro, num trabalho minucioso e detalhista. Um trabalho que pode ser visto no site do evento, nos cards enviados por e-mail e postados no Instagram. Quero agradecer também a Protic, nas pessoas de João Gabriel, Carlos César e Rodrigo Bittar, e também a Cleison Ítalo, responsável por todas as transmissões durante esta semana. E a Malu, da Assessoria de Comunicação Social da UFSB, e também a Izzy e a Alessandra, da ProEx, que nos auxiliaram enormemente na programação das intervenções culturais. E também a Gabriela, companheira de Lívia, que nos ajudou muitíssimo com os carros, tornando-se nossa outra membra da comissão. E os intérpretes de Libras, Ellen e Kesson, que estarão aqui conosco em algumas atividades. Agradecer também à reitoria, as pró-reitorias, as unidades acadêmicas, as representações estudantil e técnica, a assessoria especial de ensino e tecnologia, a comissão de ética, que organizaram, junto conosco, a programação. E a todas as mais de 2.000 pessoas que se inscreveram no seminário. Não é pouco, não é, gente? Bem, passaremos agora à apresentação da nossa primeira intervenção artística, feita por Izzy Duque e Johnny Walker. Izzy e Duque são músicos subaianos radicados em Itabuna. Izzy é nossa TAI e Johnny Walker é estudante do BI de Artes. Eles também são idealizadores e compositores dos projetos Pastilhas e Mendigos Blues. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria. Passo agora a palavra à pró-reitora de Gestão Acadêmica da UFSB, professora Janaína Zipo Lousada. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas ao primeiro seminário em rede da UFSB, porque esse seminário, ele marca um momento só um pouquinho agora. Só um pouquinho, eu estava aqui me batendo com a câmera. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de chamar a atenção que esse primeiro seminário em rede da UFSB marca um momento de retomada das atividades da universidade
no sentido de retomar as atividades de ensino, no momento de muita excepcionalidade, e uma excepcionalidade que não é apenas brasileira, que é mundial e que nos assola a todos. Hoje, essa excepcionalidade sanitária contabiliza mais de 100 mil mortos no Brasil. Depois de quase 150 dias de isolamento e de suspensão das atividades, retomamos esse momento do seminário é um momento de retomada das atividades para nos acolher e acolher a nossa comunidade acadêmica, acolher os nossos estudantes e promover o resgate desse contato que torna único o ato de aprendizagem, o contato entre professores e estudantes, o contato entre estudantes e estudantes, a reativação da nossa comunidade. Esse resgate é necessário, porque depois de muito tempo nós precisamos saber como estamos todos, e esperamos que todos estejamos bem e seguros, e que assim continuemos. Por isso, essa retomada é uma retomada toda virtual, e tem a virtualidade como base da sua essência. Para isso, nós efetivamos um desenho de calendário acadêmico suplementar excepcional, que se inicia hoje com as atividades do seminário, sendo que as atividades didáticas se iniciam na próxima semana, bem como também com a aprovação da Resolução 15 de 2020 sobre a oferta de componentes curriculares e os direitos que os nossos alunos terão garantidos ao longo desse período de excepcionalidade. Essa intermediação tecnológica que nós propomos, e não somos os únicos, várias universidades estão trabalhando nesse sentido, ela organiza e regulamenta as formas de ação que nós teremos a partir de agora, as formas do retorno, os jeitos que esse retorno vão acontecer. Nós estamos propondo um calendário para os 3 quadrimestres do ano de 2020, finalizando aquilo que for possível do primeiro quadrimestre e dando continuidade a esses próximos quadrimestres, inclusive nos quais teremos entradas de novos alunos e recepcionaremos os nossos calouros com a maior possível, ou com a possível ação dentro do mundo virtual e desse mundo da virtualidade. Essa realização do calendário, ela nos impõe uma reflexão necessária sobre o tempo em suspensão, um tempo que ganha forma no excepcional e que nos une como comunidade de uma forma muito rara, de uma forma muito única. Na história, nós podemos pensar as distinções dos tempos, o tempo da natureza, o tempo da cultura, o tempo da consciência, o tempo das intermediações e das ações humanas. O tempo histórico é o tempo que une a comunidade e os seus saberes, os seus conhecimentos. É o tempo que organiza a vida humana, como os calendários organizam as gerações, marcam as continuidades e as rupturas, marcam os feitos, as sucessões, as obras e as experiências dos homens. A nossa experiência nesse contemporâneo 2020 terá para sempre um marco estranho, que nos impõe a lidar com as coisas da vida de um outro modo, um modo ainda incerto, porque novo, um modo ainda titubeante, porque nunca foi tentado, um modo que agora, porque calendarizado, ganha relação e identidade com as outras formas que a universidade utiliza para navegar neste mundo. Assim, neste novo, começamos a delinear um novo contínuo, um contínuo que começa com este processo de reflexão-ação que propomos aqui nesse evento. Um contínuo que esse seminário deseja trazer. Mas esse contínuo é repleto desse pensamento organizado, sistematizado, acadêmico, que não só analisa o mundo de hoje, mas que também prospecta esse mundo para o futuro. Esse seminário é organizado no encontro da reitoria, das pró-reitorias, das unidades acadêmicas, dos segmentos da universidade, e ele busca trazer o foco, o tema da educação, da política e das virtualidades neste limite de
épocas. Este limite de um século que tem, na finalização de um grande momento, como diz a professora Lilia Schwartz, e no início de outro, um marco. E é esse marco que nós queremos refletir aqui. Um século se inicia, e que esse século possa trazer, a partir das nossas redes de pensamento e ação, potência, possa trazer comunhão, como dizem, ou como já falaram aqui, e, ao mesmo tempo, novas utopias, que nós possamos, enquanto comunidade acadêmica, inventar e reinventar novos mundos, novas utopias, que são absolutamente necessárias e urgentes nesse momento, pelas vidas que foram perdidas, pelas vidas que foram interrompidas, mas também pelas vidas que continuam e outras tantas que se iniciam, e iniciam as suas vidas acadêmicas neste ano, nesta universidade. Eu desejo que esse seminário traga toda essa potência e possa reencontrar nossos caminhos utópicos, e desejo que isso se faça na costura e no tecer dessas nossas temáticas e dos nossos pensamentos que serão desenvolvidos de forma virtual durante essa semana e que continuarão assim até que possamos nos encontrar e nos conversar presencialmente. Até lá, a produção do conhecimento não para e a universidade também não para. Um bom seminário a todos. Eu agradeço às equipes organizadoras e desejo sucesso a todos os participantes desse evento. Muito obrigada. Passo agora a palavra à magnífica reitora desta universidade, professora Joana Angélica Guimarães da Luz, que idealizou este evento e nos incumbiu desta empreitada já há bastante tempo. Professora Joana. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É uma enorme satisfação estar aqui nesse momento, participando na abertura desse seminário que foi pensado e gestado aí há muito tempo, mas que só, de fato, começou a ocorrer, de fato, quando essa equipe, né, que construiu toda essa temática, toda essa organização se colocou à disposição para fazer para preparar esse evento que nós iniciamos hoje, né? Eu queria fazer um agradecimento muito especial à equipe, né, que organizou esse evento. Eu acho que tem um evento assim que nos deixa bastante orgulhosos de fazer parte da comunidade da UFSB. E para não cometer injustiças, eu gostaria de agradecer muito a essa equipe, na pessoa da professora Milena, que comandou essa equipe de uma forma brilhante, com maestria, eu diria. Então, muito obrigada a vocês por terem empenhado tanto tempo e disponibilidade e empenho na organização do evento. Bom, esse evento ele marca, né, de certa forma, a nossa reconexão do ponto de vista de termos um contato mais cotidiano e mais diário. Ao longo dessa semana, nós teremos uma série de discussões e reflexões que servirão para nos dar base para as próximas etapas da nossa convivência e das nossas atividades. Então, teremos muitas contribuições de várias pessoas de fora da UFSB que se juntam a nós nessa discussão e nessa reflexão sobre as nossas instituições, em especial a nossa UFSB. Nós estamos num momento bastante difícil, né, como a professora Milena, a professora Janaína já colocou aqui, completamos aí 100 mil mortos pelo Covid-19, uma marca que não tem nenhuma doença que tenha ultrapassado, que tenha nos dado em tão pouco tempo esse número alarmante de mortes, né? E nós, que continuamos aqui, né, continuamos trabalhando, precisamos repensar essa nossa relação, essas nossas relações sociais que nos colocam nas condições que nós estamos nesse momento, com as dificuldades que temos e que vislumbramos agora. Eu acho que o tema do nosso seminário, educação, políticas e virtualidades, ele
cai muito bem a educação, porque ela nos abre horizontes, nos coloca, né, em contato com uma série de questões que nos afligem, sejam elas científicas, sejam elas filosóficas, sejam elas de que natureza for, mas nos coloca para refletir sobre essa vida e essas relações que nós estabelecemos aqui. Nós falamos de uma instituição, a universidade, aí falando de política, quando nós falamos de uma instituição universidade, nós falamos de uma instituição que ao longo da sua história é uma instituição extremamente elitista, que sempre foi bastante elitista, que sempre esteve a serviço da elite de todos os lugares e de todos os espaços. Embora, contraditoriamente, é o espaço que nós temos de diversidade, de discussão, de pensar, de livre pensar, nós temos ainda muito que aprender para trabalharmos na universidade de forma que a gente possa fazer com que essa liberdade de pensamento e de reflexões nos leve a outra forma de pensar e de ver o mundo. Porque, percebemos agora com essa pandemia, e aí essa pandemia nos coloca frente a frente com uma série de questões, né, da questão das diferenças sociais alarmantes que nós temos, que sempre existiram, que não é agora com a pandemia, mas que agora ela se desnuda de uma forma muito cruel, e nós percebemos o quanto que nós precisamos trabalhar ainda para que essa realidade seja reduzida e que a gente possa trabalhar em uma perspectiva de ter uma sociedade mais saudável e mais fraterna. Então, nesse momento em que as nossas instituições, que tanto têm feito do ponto de vista de enfrentamento a esse momento crítico que nós vivemos, têm sofrido tantos problemas e tantos ataques e tantos negligenciamento, tem sofrido um negligenciamento muito grande. Nesse momento em que nós estamos retornando nossas atividades de forma remota, nós sabemos que temos a necessidade de garantir aos nossos estudantes em situação de vulnerabilidade econômica condições para que possam acompanhar suas aulas, condições para que possam ter minimamente o acesso às informações e às produções e às atividades desenvolvidas pela instituição. Nós enfrentamos, ao invés de termos um aporte de recursos para enfrentar esse momento crítico, nós temos um corte de 18,2% do nosso orçamento para o próximo ano. Então, é um momento realmente muito difícil para todas as nossas instituições, mas nós sabemos que temos a condição, sabemos que somos resistentes, somos resilientes e nós vamos vencer essa batalha certamente. A universidade, ela tem sido, em muita medida, eu falei isso há pouco, né, sobre a questão de que a universidade tem os problemas crônicos, né, que nos assolam, como a questão hoje que a gente coloca, a questão de alunos em situação de vulnerabilidade, e nós não vamos ter a ilusão de que nós vamos resolver esses problemas simplesmente porque a pandemia nos faz pensar sobre eles. A pandemia nos faz pensar sobre eles, mas nós precisamos muito mais que pensar sobre eles, nós precisamos agir sobre eles. E as nossas instituições, elas precisam trabalhar na perspectiva de uma mudança epistemológica profunda, no sentido do que nós fazemos, de como nós trabalhamos as questões, por exemplo, das comunidades da sociedade, da parte da sociedade que sempre foi alijada desse processo, do qual as nossas universidades parte integrante. Então, é importante que a gente reflita sobre essas questões, é importante que a gente reflita sobre a questão da inclusão nas nossas instituições, é muito importante. A lei de cotas, ela veio com a perspectiva de reduzir as diferenças e trazer pessoas para dentro das nossas instituições, mas ela não é suficiente, não é só ela. Não é só a questão da lei de cotas, não é só a questão do apoio à permanência estudantil, a gente precisa ir muito além disso, além da permanência, além da inclusão, a gente precisa ir na perspectiva de mudança de fato, uma mudança no sentido de como que nossas relações sociais se estabelecem, dentro e fora da instituição, das nossas instituições. Então, é muito importante que nós reflitamos sobre como podemos fazer as mudanças necessárias no sentido
de que as pessoas que hoje chegam às nossas universidades, que estiveram sempre fora, comunidades como os quilombolas, os indígenas e outras comunidades, outras organizações que sempre estiveram fora das nossas instituições e que agora começam a chegar nas nossas instituições, que essas pessoas tenham voz e que sejam ouvidas, né? É muito importante que a gente comece a falar sobre, por exemplo, as questões da problemática do racismo, em que nós trabalhemos não na perspectiva de apresentar a questão racial como algo para estudar nos nossos gabinetes, mas que isso, de fato, seja algo que esteja no nosso cotidiano e que as pessoas que são as pessoas negras, as pessoas LGBT, as pessoas indígenas, comecem a dar conta das suas necessidades, das suas questões que diz respeito a essas comunidades. Então, nós precisamos parar de ir a Machu Picchu para olhar aquela beleza que tem lá, sobre tudo aquilo que foi deixado pelos povos originários aqui, e olhar aquilo. Eu sempre me pergunto, quando as pessoas vão a Machu Picchu, o quanto de ciência que tem envolvida ali naquelas construções a gente aproveitou nas nossas universidades. O quanto de relações sociais que foram definidas por aquele povo nós aproveitamos nas nossas instituições de fato. Ou nós apenas observamos e olhamos como algo que foi do passado e que fica lá no passado. Então, é o momento da gente começar a pensar sobre as nossas comunidades indígenas que nos rodeiam, suas formas de ver o mundo e de pensar, e trazermos isso para dentro das nossas instituições de forma efetiva, não apenas como algo que a gente vai admirar e vai olhar e vai trabalhar como se fosse uma questão folclórica, uma questão, né, que é apenas para ficar nas prateleiras das nossas bibliotecas, que muitas vezes nem tem tanto assim, né? A gente tem muito pouco sobre os povos indígenas, a gente tem muito pouco sobre os negros nesse país, sobre a história dos povos negros que vieram para esse país. Então, nós precisamos começar a mudar essa realidade, e essa realidade só será mudada quando essas pessoas que chegam na universidade, elas tiverem voz, e essas vozes forem ouvidas por todos. Porque ter voz apenas para falar, para o deleite daqueles que estão nos seus gabinetes, apenas teoricamente estudando sobre eles, não é suficiente. Não é suficiente, nós precisamos, sim, dessa virtualidade que está presente em a riqueza que existe em todas essas pessoas que agora chegam às nossas instituições, e precisamos dar a ela o bastão para que elas comandem o seu destino e as suas necessidades, as suas crenças, as suas formas de organização. Então, é isso que eu acho que essa semana de reflexão é muito interessante para que nós pensemos sobre essas questões, para que nós comecemos a pensar o quanto que a nossa universidade, apesar dos avanços, apesar das discussões, apesar de ser um ambiente de diversidade e de discussão, ainda tem muito de elitista ainda, e que precisamos mudar. E a visão das nossas instituições ainda está muito uma visão eurocêntrica de que o mundo e o conhecimento único e exclusivo que comanda o mundo é o conhecimento gerado, né, pelo pensamento europeu, pensamento ocidental. Então, nós precisamos muito de refletir sobre essas questões e trabalhar na perspectiva de que tenhamos, sim, de fato, a integração e a inclusão dessas pessoas, não apenas nas suas presenças físicas, mas no seu pensamento e na sua forma de ver o mundo. Então, eu espero que tenhamos um excelente evento, desejo a todos que aproveitem ao máximo, teremos mesas e discussões muito importantes e muito interessantes para todos nós. Então, espero que tenhamos sempre, todos os dias, bastante pessoas da nossa UFSB presentes nesses momentos, nessas atividades. E, mais uma vez, agradecimento especial a toda a equipe de organização desse evento. Tenhamos todos um excelente evento. Um abraço a todos. Boa tarde a todas e todos. Esse é o primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorrerá entre 10 e 14 de agosto, com programação durante todo o dia, né? Com mesas às 10, às 14, às 16 horas, e as conferências sempre às 19 horas. Muito obrigada, professora Janaína, muito obrigada, professora Joana. Daqui a pouco, em instantes, nesse mesmo link, né, do YouTube,
Iniciaremos a mesa Comunidades Tradicionais e Movimentos Sociais, Vulnerabilidades e Resistência, proposta pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 2 minutinhos. Muito obrigada.